Pois é, né? Estamos aqui para novamente estar trazendo esse recado muito especial que vem do coração de Deus para o seu coração. Tempos estranhos estes, não? Até os ministros do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, chegaram a dizer: tempos estranhos os que estamos vivendo. Mas eu não me refiro só ao ambiente político, ambiente social, ambiente econômico, eu me refiro ao todo. Eu me refiro aos dias que a Bíblia estabeleceu, profecias muito importantes para que nós delas nos servíssemos como referencial do desfecho da história da humanidade. E nós, que somos cristãos, trabalhamos no aspecto vivencial da salvação, de um relacionamento com Deus, mas com o coração nos céus e os pés na terra. E a terra tem prazo de validade. A história na terra tem prazo de validade pelo nosso tempo de vida e também pelo aspecto profético daquilo que a palavra do Senhor nos anuncia. É interessante que os discípulos de Jesus tinham esta percepção quando em Mateus capítulo de número 24 abriram o seu coração expressando a ansiedade quanto ao desfecho dos últimos dias. E é exatamente por aqui que quero começar a considerar com você em instantes de 10 minutos, nos quais estaremos juntos, mas de uma maneira sequencial, trazendo algumas reflexões escatológicas. E quero pautar-me primeiramente por essa questão de Mateus, capítulo de número 24, quando a palavra do Senhor assim vai nos dizer. E Jesus é quem não foge ao assunto diante da pergunta incômoda dos discípulos. O texto diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se então os seus discípulos a ele, de uma maneira muito especial, em particular, e disseram: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Pai, esta é a tua palavra. E eu quero pedir que o Senhor fale conosco à luz do que essa palavra nos propõe e que possamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém. Querido, é importante pensar no contexto no qual os discípulos demonstram a sua ansiedade com relação aos eventos finais
pela percepção escatológica que possuem, agora não apenas na visão que temos hoje, mas na visão dos próprios discípulos. No seu contexto, eles esperavam tudo aquilo que dizia respeito às promessas messiânicas da vinda de um Messias que seria o libertador de Israel da realidade a qual Israel estava vivenciando no momento, debaixo de um império e de um governo despótico como o de Roma. Então você está inserido no palco do Novo Testamento, Jesus com seus discípulos, onde há uma expectativa no seu coração, no coração dos discípulos, de que viesse um libertador desse jugo romano, entendendo que a liderança messiânica seria praticamente uma liderança rebelde quanto ao estabelecimento de Roma como o poder maior sobre todo o mundo da época, como assim se fazia. Na realidade, a expectativa messiânica para Israel era confundida com a expectativa libertária terrena. Era exatamente o auspício, o desejo de uma revolução para o restabelecimento da nação. E muitos dos discípulos tinham no seu coração essa perspectiva dessa restauração de Israel como nação nos seus dias, entendendo que Jesus fosse esse libertador momentâneo. A proposta de Jesus é diferente. Ele mesmo vai dizer que o seu reino não é deste mundo e que ele não é só um libertador circunscrito à necessidade da realidade soberana ou da restauração da soberania de Israel. Ele vai fazer algo que é muito mais amplo, não apenas para Israel. Lembrando, inclusive, o que Deus havia dito a Abraão, que seria de onde surgiria a nação israelita, quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. E é exatamente para isso que Jesus veio. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A redenção proposta por Deus não seria uma redenção apenas nacional, embora certamente isso estivesse no bojo da ação redentiva e da promessa de Deus a Israel, mas era para que todas as nações fossem abençoadas. Agora a pergunta é: quando serão todas essas coisas? Jesus então fala e formula a sua primeira ação profética quando ele diz que, ao estar diante do templo com os seus discípulos, não ficaria ali pedra sobre pedra. Quem conhece a história sabe que no ano 70, Jerusalém foi destruída e com ela o templo. Esta profecia, a primeira das profecias colocadas pelo Senhor Jesus em Mateus 24, se cumpre no ano 70 e se cumpre com exatidão. Não fica ali pedra sobre pedra. O templo é destruído. Certamente nos deparamos agora com uma série de sinais que Jesus vai dar, não apenas com relação à proximidade da destruição do templo, mas com relação à pergunta que os discípulos fizeram no versículo 3. Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus vai começar a discorrer sobre sinais, sinalizações que antecederiam a sua volta, a sua vinda a este mundo, para buscar a sua igreja, bem como para estabelecer também o seu reino. É tão interessante que Jesus vai trazer a expressão ligada às sinalizações. Ele vai deixar sinais, indícios de proximidade. E é exatamente isso que nós falaremos aqui enquanto estivermos juntos. Os indícios de proximidade.
E eu quero que você se prepare, porque nós vamos mostrar diversos sinais que estão se cumprindo na nossa geração, que estão se cumprindo nos nossos dias. E você vai poder também, além disso, fazer a sua avaliação bíblica desses sinais e, ao mesmo tempo, estar se preparando para tudo que Deus fará nesses dias. Existe um lugar especial, um lugar onde você, sua casa, as pessoas que você ama podem voltar a sonhar em uma cidade especial. Esta cidade que tem o nome da possibilidade de renascer, de reconstruir, renascença. E aqui, para pessoas especiais e amadas por Deus, há sempre a mensagem do céu: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, aqui é o lugar onde oramos para que os 4 cantos de renascença sejam abençoados por Deus. Ah, que linda cidade, que nos inspira a receber aqui o melhor de Deus. Eu e você podemos viver dias abençoadores neste lugar. Você é nosso convidado para estar em nossos cultos. Comunidade Batista Betel em Renascença. Família que se importa com famílias.